Olá, meu nome é Guilherme e hoje nós vamos conversar sobre social-democracia. Bom, gente, esse é um assunto bem espinhoso porque social-democracia é uma posição política difícil de definir e ela não é benquista nem pelos socialistas nem pelos liberais, ou pela esquerda ou pela direita, se você preferir usar esses termos, certo? Porque ela é uma coisa meio híbrida, tanto é que alguns chamam elas de terceira via, né? Os teóricos da terceira via são os teóricos social-democratas. Então, eu queria fazer essa exposição, que é baseada num texto do Adam Przeworski, que é um cientista social norte-americano, onde eu espero que se desfaça essa confusão, certo? Sobre, afinal, o que é social-democracia? É um tipo de socialismo, não é? É um tipo de... é capitalismo, é coisa de direito? Enfim, vamos expondo a história da posição política, eu acho que vai ficar mais claro para vocês o que é e o que não é social-democracia, certo? Então a nossa historinha começa no final do século XIX, na Europa, quando estava uma polvorosa dos partidos socialistas, por assim dizer, né? Então o Marx tinha acabado, ou formulado há muito pouco tempo, as suas teses, né? a sua teoria marxista. O mesmo você pode dizer de Engels e de outros teóricos ali da situação. E o debate se pautava principalmente nesse momento em de que maneira levar a cabo a Revolução Socialista, ou melhor não usar a palavra revolução agora, mas vamos dizer assim, de que maneira implementar o projeto de sociedade socialista. Então, qual era a grande divisão no momento? Primeiro que não se sabia se essa revolução, ou melhor, essa implementação de projeto de sociedade deveria ser conseguido na base das instituições já existentes na sociedade, ou se deveria ser um processo revolucionário que rompesse com a ordem já existente e instaurasse a ordem socialista em questão. Principalmente porque naquela época algumas reivindicações do operariado, e uma das coisas que começou a ser pleiteada por vários partidos dos trabalhadores, vários movimentos socialistas e por diversos, até mesmo por liberais e outras pessoas da sociedade civil, era o sufrágio universal. Diga-se de passagem, o sufrágio universal para homens, mas tudo bem, ainda assim o sufrágio universal começou a ser pleiteado nessa época, certo? E uma vez que o sufrágio universal foi garantido, surge o cruel dilema: participar ou não participar das eleições? Por quê? As eleições, elas são uma fonte de poder político. Se eu for eleito, eu tenho, teoricamente, a representação parlamentar e, portanto, o poder necessário para alterar as estruturas sociais, promovendo reformas e outras mudanças que poderiam, se não levar ao socialismo, quem sabe, no mínimo, amenizar as circunstâncias e tornar a vida dos trabalhadores melhor por um tempo até que o socialismo viesse. Então, por um lado, existia uma corrente que pregava que os partidos socialistas deviam participar das instituições democráticas, burguesas democráticas, vamos designar dessa forma, daqui por diante. Por outro lado, existia uma corrente de pensadores que negava que deveria haver essa participação. Eles negavam porque eles acreditavam que as instituições o movimento socialista seria corrompido caso ele se engajasse nesse tipo de projeto. Inclusive o Congresso Anarquista em Chaux-de-Fonds, de 1870, alerta, citando aqui a passagem: toda participação dos trabalhadores na política governamental burguesa só poderá produzir resultados no sentido de consolidar o atual estado das coisas, paralisando assim a ação socialista e revolucionária do proletariado. Acontece que essa corrente de pensamento perde apoio após a Primeira Internacional em 1873. Certo? Por quê? Porque torna-se patente que é necessário que exista uma representação institucional dos trabalhadores e do proletariado. Se não for para promover o socialismo, no mínimo para que seja feita uma propaganda do movimento, certo? Para que mais operários comecem a conhecer o movimento socialista, e como um termômetro do fervor revolucionário. Pelo menos era essa a tese de muitos socialistas na época, né? Participar do governo jamais, isso corromperia o movimento. Então, foi tornando-se claro que era necessária essa representação. Esse grupo de pessoas que decidiu participar desse processo democrático ficaram conhecido como social-democratas. Por quê?
Porque mais adiante, à medida que eles foram obtendo mais e mais apoio do proletariado, porque o proletariado foi sendo articulado enquanto classe, ou seja, foram sendo reunidos e organizados enquanto uma classe social, foi se tornando mais concreta a possibilidade de uma mudança por vias democráticas. Então muita gente acreditava naquele momento que o socialismo chegaria como sem um processo, sem uma transição abrupta, seria simplesmente assim. Eventualmente, os socialistas iam ganhar as eleições. Por que iam ganhar as eleições? Porque o proletariado ia ficar cada vez maior, é uma consequência natural do capitalismo. O capitalismo funcionando geraria cada vez menos investidores e cada vez mais proletariado. Como você gera mais proletariado, você tem mais voto. Como você tem mais voto, você tem mais poder político e, portanto, mais capacidade de mudança. Então, simplesmente, o socialismo chegaria a uma decorrência natural da própria estruturação, do ordenamento burguês democrático, certo? Claro que pairava a dúvida de se a burguesia respeitaria essa própria ordem democrática caso o Partido Socialista fosse eleito. Mas cada vez mais os social-democratas ficaram convencidos de que seria o caso. Então, cada vez mais partidos foram aparecendo e, pasmem, eles foram ganhando, eventualmente, as eleições. Eles foram ganhando apoio de uma fração grande de pessoas e do proletariado à medida que o proletariado se articulava, como eu disse inicialmente. Só que aí vem um problema. O proletariado nunca atingiu uma fração significativa da população. Alguns países, como por exemplo na Bélgica, você teve 50,1% dos votos em 1912, só que essa taxa declinou sistematicamente para 19,1% em 1917, certo? Na Finlândia, isso nunca excedeu 24%. Na França, isso foi de 39,4% em 1893, declinando para 24,8% em 1968. Na Alemanha, de 25,5% em 1871 para 36,9% e nunca passou desse valor. A questão se você pegar diversos países da Europa, você vai notar que nunca o proletariado perfaz uma fração enorme da população. E as regras das instituições democráticas são muito claras. Se você quer governar o país inteiro sozinho, com seu partido ao nome, você precisa de uma fração grande do eleitorado. E isso certamente inclui algo maior ou igual a 50% do eleitorado, senão você vai ter que negociar com partidos da oposição e não são todas as reformas que serão possíveis, certo? Então, como essas reformas não eram possíveis com o proletariado apenas, alguns partidos sociais-democratas começaram a estender o seu apelo não apenas ao proletariado, como também ao que eles chamaram de a classe trabalhadora, incluindo aí empregados de colarinho branco, pequena burguesia, entre camponeses, entre outros setores da sociedade. A questão quando você estende o seu apoio a uma fração maior da sociedade, ocorrem dois fenômenos. Primeiro, você desarticula a classe operária. Por quê? Porque o que mantinha o operário coeso e votando era justamente o fato de que existia uma instituição que representaria-o enquanto classe. Quando essa instituição começa a apelar para uma fração mais ampla da população, então o operariado para de ver os seus interesses como sendo específicos e distintos dessa população e começa a se ver como fazendo parte de um todo maior. Então você desarticula a classe trabalhadora, certo? E quando isso acontece, naturalmente, você também é obrigado a ceder reformas e medidas a essa outra parte da população que você está prometendo. Então você tem que ceder crédito para a pequena burguesia, você tem que ceder pensão para os empregados de colarinho branco, você tem que ceder salário mínimo para as famílias, ou seja, você tem que tomar uma série de medidas que não são do interesse exclusivamente do proletariado, certo? Então tudo isso atou as mãos dos partidos social-democratas, porque quando eles fizeram isso, eles descaracterizaram o caráter eminentemente proletário do partido deles e, portanto, eminentemente socialista. E aí, com isso e com as necessárias alianças que eles precisavam fazer quando no poder, eles se distanciaram cada vez mais do projeto socialista em questão. Então, chegou ao ponto de quando você tinha um partido social-democrata no poder, a política econômica deles não era nem um pouco diferente da política econômica dos outros partidos. Certo? Ela envolvia orçamento equilibrado, ela envolvia política deflacionária anticrise, ela envolvia respeito ao padrão ouro. Ou seja, era essencialmente a mesma política econômica de qualquer outro partido dito liberal ou burguês. Então, nisso eles nada diferiam desses partidos. Isso até meados de 1930. Em 1930, o economista, logo após a Grande Depressão, naturalmente, o economista Keynes
publica um livro chamado Teoria Geral do Desemprego, ou do Emprego, alguma coisa assim. Teoria Geral, vamos chamar simplesmente assim. Nesse livro, o Keynes propõe uma teoria econômica que é cooptada pelos sociais-democratas. Qual é a teoria econômica de Keynes? É a teoria de que o Estado deve intervir nas estruturas do mercado para evitar que a sociedade fique refém das forças de mercado que são oscilantes. Ou seja, o capitalismo, de acordo com Keynes, passa por processos naturais de recessão. O que o Estado tem que fazer? O Estado tem que atuar tributando, gerando superávit nos momentos de prosperidade econômica, certo? Para que no momento de crise ele passe a reduzir a tributação, a gastar a reserva internacional, entre outros fatores, para estimular a economia, certo? Você estimula o consumo, estimulando o consumo você aumenta a demanda agregada, daí aumentando a demanda agregada você aumenta a oferta, então você estimula a economia, você aquece a economia com essas medidas. Essa é a teoria do Keynes. Essa teoria é apropriada pelos sociais-democratas que estavam precisando de uma teoria econômica, porque a teoria econômica deles, até o momento, era a teoria socialista, só que eles não estavam seguindo a teoria socialista porque eles tiveram que abdicar dessa teoria quando eles estenderam seu apoio à pequena burguesia. Então, agora com a teoria keynesiana, os sociais-democratas têm um plano que é diferente do plano dos partidos liberais. E aí estabelece-se a ideia do estado de bem-estar social. Por quê? Porque a partir do momento que eles percebem a teoria keynesiana nesse sentido, eles abandonam o projeto socialista. Eles falam, ok, o capitalismo possui contradições intrínsecas, ele gera desigualdades, ele gera injustiças. Mas nós não precisamos abolir o capitalismo e a propriedade privada, portanto, para consertar isso. Basta que o Estado atue em setores estratégicos, atue em sentido de amenizar essas desigualdades de mercado e atue em sentido de evitar essas crises cíclicas do capitalismo, ou seja, adotando políticas anticíclicas, para que não seja necessário, então, coletivizar os meios de produção. Então, aí fundamentou-se o welfare state, o estado do bem-estar social. E aí, definitivamente, a social-democracia rompeu com o socialismo. Então, o resumo da ópera é esse, certo? Então, a social-democracia era, digamos, um caminho democrático para o socialismo? Em sua gênese, sim. Mas depois de Keynes, ela se distanciou muito disso. Passou a ser uma forma, vamos dizer assim, uma forma de corrigir as contradições que existem no capitalismo, certo? E, portanto, operam numa lógica diferente dos socialistas. Bem, gente, é isso. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito denso, ele está muito resumido, tem muitas outras coisas que eu precisaria discutir com vocês antes dele fazer um sentido mais pleno, mas é isso aí, eu espero que eu tenha ajudado na confusão, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Bom, recados agora, rápidos. Eu mudei o nome do canal de Ciência no Cotidiano para Procrastinação Produtiva, ou Procrastinamento Produtivo, acho que Procrastinamento Produtivo, é algo assim. Por quê? Então, primeiro porque faz tempo que eu não falo de ciência. Segundo, porque eu nunca falei de ciência no cotidiano de fato. Eu falei de ciências puramente a nível básico, teórico. Terceiro, porque eu imagino que seja interessante assistir um vídeo meu quando vocês estão procrastinando. Eu, pelo menos, eu ia achar mais interessante ver meu vídeo nesse sentido. E quarto, porque daí eu fico mais livre para elaborar os temas que melhor me convidem. Então é isso, gente. Eu queria reservar esse espaço nos vídeos para responder perguntas breves. Para qualquer pergunta que vocês tenham sobre mim, sobre a minha vida, o que vocês quiserem, postem aí nos comentários, eu seleciono até 3 ou 4 perguntas e respondo nesse espaço. Tentarei manter uma frequência semanal ou no mínimo mensal, mas eu não vou prometer, porque sempre que eu tento prometer isso, eu fico mais um ano sem fazer vídeo. Tá bom? Então é isso aí, forte abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima.